Olá, hoje nós vamos contar sobre a história de Drunvalo. Minha história, o começo em Berkeley. Alguns de vocês podem não admitir a possibilidade da comunicação com seres de outros níveis dimensionais, mas foi isso que aconteceu na minha vida. Não é algo que pedi, simplesmente aconteceu. Como acabou ocorrendo, eu tive comunicação quase diária nos níveis interdimensionais durante vários anos com esse homem chamado Toth. Agora que compreendo mais, a minha relação pessoal com Toth realmente começou quando eu frequentava a faculdade em Berkeley. Estudei física com opção secundária em matemática, até quando faltava pouco para receber o diploma. Precisava apenas de mais um trimestre para formar-me, então decidi que não queria o diploma, porque descobriria algo sobre os físicos que me afastou da ideia de dedicar-me a uma ciência que eu acreditava não ser ciência de forma alguma. Atualmente, tudo isso está mudando. Esse assunto em si daria um livro, mas a razão disso está relacionada à mesma coisa que eu disse sobre os arqueólogos. Os físicos, assim como os arqueólogos, dão as costas para a verdade se ela representar uma mudança muito radical e veloz. Talvez, na verdade, isso faça parte da natureza humana. Então, passei para o outro lado do meu cérebro e me formei em Belas Artes. Os meus professores achavam que eu estava maluco. Quer desistir de um diploma em física? Indagavam. Mas eu não precisava dele, não queria. Então, para me formar, precisei passar por mais 2 anos estudando Belas Artes e História da Arte. Hoje, a mudança de curso fez sentido, porque quando estudamos os textos antigos, descobrimos que os antigos consideravam arte, ciência e religião como coisas entrelaçadas e interligadas. Então, o curso que eu resolvi entrar era adequado para o que estou fazendo agora. Abandonando tudo pelo Canadá. Recebi o meu diploma em 1970. Depois de enfrentar a guerra do Vietnã e ver o que estava acontecendo com meu país na época, acabei declarando: não aguento mais isso, para mim chega. Não sei por quanto tempo mais vou viver ou o que vai acontecer, mas simplesmente quero ser feliz e fazer o que eu sempre quis. Decidi desistir de tudo e ir morar nas montanhas como sempre quis. Assim, saí dos Estados Unidos e fui para o Canadá, sem saber o que veria milhares de contestadores da guerra do Vietnã imitando meu gesto 1 ano depois. Casei-me com uma mulher chamada Renée e nós dois fomos para o meio do nada e encontramos uma casinha em Kootenay Lake. Estávamos a uma grande distância de tudo. Era preciso caminhar uns 7 quilômetros da estrada mais próxima para chegar à minha casa. Portanto, estávamos realmente isolados. Comecei a viver a minha vida exatamente como sempre quis. Sempre quis ver se conseguiria viver sem nada, então precisaria experimentar. Senti-me um tanto receoso a princípio, mas depois que o tempo passa, as coisas vão ficando mais fáceis, e em pouco tempo me tornei um adepto à vida natural. Vivi uma vida plena e maravilhosa, praticamente sem nenhum dinheiro. Depois de um certo tempo percebi: ei, isso é muito mais fácil do que ter um emprego na cidade. Precisava dar duro por apenas umas 3 horas por dia, depois tinha o resto do dia de folga. Era ótimo. Podia ouvir música, correr e me divertir. E foi exatamente isso que eu fiz, me diverti. Ouvia música durante umas 10 horas por dia, com uma porção de amigos que vinham de quilômetros ao redor. A nossa casa era bastante apreciada por todos. Sabíamos nos divertir. Fazendo isso, o que é muito importante para minha compreensão atual, descobri algo sobre mim mesmo. A partir dessa experiência, o regresso à minha criança interior, que é como classifico aqueles dias. Foi que a minha criança interior foi libertada
E nessa libertação aconteceu uma coisa comigo que foi catalisador, que me trouxe a vida que tenho hoje em dia. Os 2 anjos e onde me levaram. Estando em Vancouver, no Canadá, decidimos que queríamos aprender sobre meditação. Então começamos a estudar com um professor hindu que morava na região. A minha esposa e eu levávamos muito a sério a vontade de compreender do que se tratava a meditação. Tínhamos confeccionado túnicas de seda branca com capuz para demonstrar respeito. Então um dia, depois de praticar a meditação por cerca de 4 ou 5 meses, 2 anjos altos de mais ou menos 3 metros de altura apareceram na nossa sala. Eles estavam bem ali. Um era verde e o outro púrpura. Podíamos ver através do seu corpo transparente, mas eles definitivamente estavam ali. Não esperávamos que isso acontecesse, nem havíamos pedido aquilo. Apenas seguíamos as instruções que os nossos professores hindus nos deram. Também não acredito que ele tenha entendido uma vez que não parava de fazer inúmeras perguntas. Daquele momento em diante, a minha vida nunca foi mais a mesma. Não chegava nem perto do que havia sido. As primeiras palavras que os anjos disseram foram: "Nós somos vocês." Não fiz a menor ideia do que estavam querendo dizer. Respondi: "Vocês são eu?" Então, pacientemente, eles começaram a ensinar-me diversas coisas sobre mim mesmo e o mundo, e sobre a natureza da consciência. Finalmente, o meu coração se abriu inteiramente para eles. Eu sentia por eles um amor imenso, o que mudou totalmente a minha vida. Ao longo de um período de muitos anos, eles me levaram a cerca de 70 professores diferentes. Eles realmente me davam, durante a meditação, o endereço e o número de telefone do professor que eu deveria procurar. Eles me diziam ou para telefonar primeiro ou simplesmente aparecer na casa deles. Então eu obedecia. E era sempre a pessoa certa. Então eu era instruído para permanecer com aquela pessoa por um determinado período. Às vezes, bem no meio de um ensinamento, os anjos diziam: "Tudo bem, você já aprendeu, vai embora." Lembro-me de quando eles me enviaram ao Ram-Dass. Eu fiquei rondando a casa dele por cerca de 3 dias, imaginando o que eu estaria fazendo ali. Então um dia fui dar-lhe um tapinha no ombro para dizer alguma coisa e recebi uma descarga que praticamente me atirou no chão. Os anjos disseram: "Pronto, você pode ir agora." Eu respondi: "Tudo bem." Ram Dass e eu nos tornamos amigos, mas o que quer que eu deveria ter aprendido com ele não passou daquele único segundo. Os ensinamentos de Neem Karoli Baba, professor de Ram Dass, são muito importantes para mim. Ele acreditava que a melhor forma de ver Deus é em todas as formas. Também tive acesso à obra de Yogananda e o admirei. Posteriormente conversaremos sobre Sri Yukteswar e parte da obra dele. Tive contato com praticamente todas as religiões mais importantes. Resisti a envolver-me com os Sikhs, porque não acredito que seja necessária a preparação militar, mas estudei e pratiquei quase todas as demais: islamismo, judaísmo, cristianismo, taoísmo, sufismo, hinduísmo, budismo tibetano. Estudei profundamente o taoísmo e o sufismo. Passei 11 anos com o sufismo. Entretanto, depois de todo esse estudo, os professores mais importantes para mim foram os índios americanos. Foram os índios que abriram o caminho para que acontecesse todo o meu crescimento espiritual. Eles foram uma influência muito fecunda na minha vida, mas essa é uma outra história, algumas das quais contarei no momento certo. Todas as religiões do mundo falam na mesma realidade.
Elas usam palavras diferentes, conceitos e ideias diferentes. Mas, na verdade, existe apenas uma realidade e existe apenas um espírito que atravessa todas as formas de vida. Pode haver técnicas diferentes para chegar a diferentes estados de consciência, mas existe apenas o que é real, e quando chegar lá, você saberá. Não importa como queira chamá-lo, você pode dar-lhe nomes diferentes. É tudo a mesma coisa. Alquimia e a primeira aparição de Thoth. A certa altura, os anjos me levaram até um canadense que era alquimista e que, entre outras coisas, estava realmente convertendo mercúrio em ouro, embora também possa ser feito a partir do chumbo, mas é mais difícil. Estudei alquimia durante 2 anos com ele e observei esse processo com meus próprios olhos. Ele tinha uma esfera de vidro de quase meio metro de diâmetro cheia com líquido, no qual boiavam algumas bolhas de mercúrio. Essas bolhas passavam por uma série de mudanças de cores fluorescentes, subiam para o topo e se transformavam em bolinhas de ouro sólido, depois mergulhavam para o fundo. Então ele recolhia essas bolinhas de ouro para usar no seu trabalho espiritual. Ele possuía uma casinha de aparência bastante comum em Burnaby, na Colômbia Britânica, em uma rua também sem nenhum aspecto excepcional. Ao passar de carro pela rua, a casa dele não se distinguia de nenhuma das outras, mas embaixo da casa escondia-se um laboratório. Ele gastara milhões de dólares de seu ouro para cavar embaixo da casa e conseguir um imenso complexo cheio de equipamentos eletrônicos e de todos os tipos para dar continuidade à sua obra. Ele não tinha a menor preocupação com dinheiro, e é claro que o propósito de alquimia não é produzir ouro ou dinheiro, mas estender o processo de como mercúrio ou chumbo se transformavam em ouro. É o processo que é interessante, porque o processo de passar do mercúrio para o ouro é idêntico ao processo pelo qual passa um ser humano ao seguir do seu nível de consciência para a consciência crística. Existe uma relação exata. Na verdade, para estudar tudo sobre alquimia, seria preciso estudar todas as relações químicas existentes, porque cada reação tem um aspecto experimental correspondente e alguma coisa na vida. É a velha expressão, assim em cima como embaixo. A propósito, Thoth é o homem que originalmente pronunciou essas palavras, quando era conhecido como Hermes, na Grécia. A certa altura, eu estava sentado em frente a esse mestre alquimista e fazíamos um determinado tipo de meditação de olhos abertos em que prendíamos a respiração e respirávamos de determinada maneira. Ele estava sentado a mais ou menos 1 metro de mim e víamos fazendo essa meditação por talvez 1 hora ou 2, um bom período de tempo. Então, alguma coisa aconteceu, alguma coisa que eu nunca tinha visto antes, jamais. Ele meio que ficou nebuloso e então desapareceu bem diante dos meus olhos. Ele simplesmente sumiu. Nunca vou me esquecer disso. Fiquei ali sentado por um instante sem saber o que fazer. Então, hesitantemente, estendi a mão e procurei apalpá-lo no lugar onde se encontrava antes. Não havia ninguém ali. Pensei, uau, estava completamente atordoado. Aquilo me deu um branco, como diríamos na década de 1960 e 1970. Sem dúvida nenhuma. Não sabia o que fazer, portanto, simplesmente continuei ali sentado. Então, pouco depois, uma pessoa diferente apareceu na minha frente. Alguém completo e absolutamente diferente. Não passava nem mesmo perto dele. O meu mestre alquimista tinha uns 35 anos e aquele sujeito devia ter uns 60 ou 70. Era bem mais baixo.
1,70 metros mais ou menos. Era um sujeito franzino e parecia egípcio. Tinha a pele escura e o cabelo era meio comprido, puxado para trás. Trazia o rosto bem barbeado, a não ser por uma barbicha espessa que lhe crescia no queixo, com uns 15 centímetros de comprimento e atada em 5 pontos. Estava vestido com uma vestimenta de algodão pardo simples, com mangas e alças compridas, e permanecia sentado de pernas cruzadas, me encarando. Depois que passou o choque inicial, fiquei olhando nos olhos dessa pessoa. Neles vi algo que nunca vira antes, a não ser nos olhos dos bebês. Quando olhamos nos olhos de um bebê, você sabe como são calmos, pois nada aconteceu. Não há julgamentos, nada. Você simplesmente mergulha naqueles olhos e eles mergulham nos seus. Bem, era assim que o olhar para aquele homem. Só via aqueles grandes olhos de bebê naquele corpo velho. Não havia nada acontecendo com ele. Tive uma ligação instantânea com aquela pessoa que não havia barreiras. Ele tocou meu coração como ninguém o fazia antes. Ele me fez uma pergunta. Disse que estava faltando 3 átomos no universo e queria saber se eu sabia onde eles estavam. Não fiz a menor ideia do que ele queria dizer, então respondi: bem, não. Então ele me proporcionou uma experiência, que não vou descrever, que me mandou de volta para a época do início da criação e trouxe-me de volta outra vez para o presente. Foi uma experiência fora do corpo muito interessante. Quando regressei, compreendi o que ele queria dizer com os 3 átomos ausentes. Pelo menos pensei que compreendia. Então comentei: bem, acho que o que você quis dizer é o seguinte, e continuei dizendo a ele que pensava que fosse. Quando terminei, ele simplesmente sorriu, inclinou-se para mim e desapareceu. Pouco tempo depois, o meu mestre alquimista reapareceu. O meu mestre não sabia da mudança que acontecera. Tudo que acontecera parecia ser apenas uma vivência minha. Saí dali totalmente preocupado com a experiência. Na época, os anjos me faziam trabalhar com 4 outros professores. Então, eu ia de um para o outro e depois para o outro. E a minha vida era realmente muito ocupada. Mas não conseguia pensar em mais nada a não ser naquele homenzinho que apareceu para mim. Não lhe perguntei quem ele era e ele não reapareceu. O tempo passou e finalmente a experiência foi caindo no esquecimento. Mas eu sempre me perguntava: quem era aquele sujeito? Por que ele me fizera pensar naqueles 3 átomos e o que tudo aquilo significava? Sentia vontade de vê-lo novamente, porque ele era a pessoa mais pura que já vira na vida, em toda a minha vida. 12 anos depois descobri quem ele era. Era Totti. Em 1º de novembro de 1984, ele reapareceu na minha vida e me ensinou muita coisa. Mas, novamente, essa história também fica para depois. Totti, o Atlante. Esse homem, Totti do Egito, está presente praticamente no começo da Atlântida. Ele descobriu 52 mil anos atrás como permanecer consciente num corpo continuamente sem morrer, e assim permaneceu o seu corpo original desde aquela ocasião, até 1991. Quando adotou um novo modo de ser, muito além da nossa compreensão. Ele viveu por quase todo o período da Atlântida e até mesmo tornou-se rei dos Atlantes por um período de 16 mil anos. Durante esses anos, ele se chamava de Sheket Arlit Vomalits. Seu nome era, na verdade, Arlit Vomalits. E Shiketet era um título que significava buscador da sabedoria, porque ele realmente queria ser o que a sabedoria era. Depois que a Atlântida afundou, vamos comentar sobre esse assunto em maiores detalhes mais adiante,
Arlit Vomalitz e outros seres adiantados precisavam esperar por cerca de 6.000 anos antes de poder começar a restabelecer a civilização. Quando o Egito começou a nascer, ele tomou a iniciativa e passou a chamar-se Tote, mantendo o nome durante todo o período do Egito. Quando o Egito chegou ao fim, foi Tote quem deu início à seguinte cultura mais importante, que foi a Grécia. Os nossos livros de história afirmam que Pitágoras era o pai da Grécia e que foi por meio da escola de Pitágoras que a Grécia se desenvolveu. E foi a partir da Grécia que surgiu a nossa civilização atual. Pitágoras afirma nos seus escritos que Tote levou-o pela mão, conduziu-o para abaixo da grande pirâmide e ensinou-lhe a geometria e a natureza da realidade. Depois que a Grécia nasceu a partir de Pitágoras, Tote entrou naquela cultura com o mesmo corpo que tinha durante a época da Atlântida e passou a chamar-se Hermes. Assim está escrito: Arlit Vomalitz, Tote e Hermes são a mesma pessoa. A história é verdadeira? Leiam a Tábua de Esmeralda, escrito 2.000 anos atrás por Hermes. Desde aquela época, ele teve muitos outros nomes, mas eu ainda o chamo de Tote. Ele retornou à minha vida em 1984 e trabalhou comigo simplesmente durante todos os dias até 1991. Ele vinha e passava talvez 4 a 8 horas por dia ensinando-me sobre muitas coisas. E daí que vem esse grande conjunto de informações que estou apresentando a vocês, embora seja relacionado também com outras informações e tenha sido incrementado por muitos outros mestres. A história do mundo, em especial, foi contribuição dele. Veja, enquanto esteve no Egito, ele era chamado de escriba. Ele tomava nota de tudo o que acontecia. Ele era a pessoa perfeita para isso, certo? Estava constantemente atento, pois como escriba, simplesmente sentava-se e observava a vida passar. Era uma boa testemunha imparcial, uma vez que essa era uma parte importante da sua compreensão da sabedoria. Raramente falava ou agia, a não ser quando sabia que era em sentido divino. Finalmente Tote descobriu como deixar a Terra. Iria a outro planeta onde houvesse vida e simplesmente se sentaria lá e observaria. Nunca interferiria, nunca diria uma só palavra. Permaneceria em silêncio absoluto e simplesmente observaria, só para ver como eles viviam a vida, para obter sabedoria, para compreender. Por talvez centenas de anos em cada planeta, então iria para outro lugar e observaria. No total, Tote esteve fora da Terra por cerca de 2.000 anos para estudar outras formas de vida, mas ele se considerava uma pessoa da Terra. É claro que todos viemos de algum outro lugar em um determinado ponto do jogo da vida, porque a Terra não é assim tão velha. Ela tem apenas 5 bilhões de anos de idade e o espírito é eterno. Sempre foi e sempre será. Vocês sempre foram e sempre serão. O espírito não morre e qualquer outra interpretação é simplesmente uma ilusão. Mas Tote se considera daqui porque foi aqui que ele deu o primeiro passo que o levou à imortalidade. E essa é a esposa de Tote, Sesat. Ela é uma pessoa das mais extraordinárias. Em alguns sentidos, pelo menos, ela é tão extraordinária quanto Tote, se não mais. Ela foi a primeira pessoa a trazer-se conscientemente para a Terra, o que aconteceu aproximadamente há 1.500 anos antes de Cristo. Eu não estava fisicamente aqui, mas tinha feito uma ligação consciente entre as dimensões.
Ela se comunicou comigo por causa de problemas que os egípcios estavam tendo no país, que do ponto de vista dela, acabariam por afetar o mundo inteiro e com consequência para a humanidade. Trabalhamos muito próximos um do outro. Ainda tenho um amor profundo por ela e uma ligação muito intensa, embora ela não esteja mais aqui. Nem Tote em 1991. Juntos, eles deixavam toda essa oitava de universos e passaram para um tipo completamente diferente de experiência de vida. As suas ações são importantes para nós, conforme vocês verão. Em 1984, Tote voltou à minha vida, 12 anos depois da minha primeira experiência com ele, enquanto meditava com o meu mestre de alquimia. A primeira coisa que ele fez foi levar-me para uma iniciação no Egito. Ele me fez viajar por todo o Egito, realizar cerimônias e receber iniciações em determinados templos. Pediu-me para entrar em um determinado espaço embaixo da grande pirâmide, repetir frases longas no idioma original, Atlante, e ingressar a um estado consciente em que o meu corpo tornou-se apenas luz. Contarei essa história quando chegar o momento, prometo. Tote, geometrias e a flor da vida. Depois de uns 3 ou 4 meses do meu regresso ao Egito, Tote apareceu e me disse: quero ver as geometrias que os anjos lhe deram. Os anjos haviam me dado informações básicas ou geométricas sobre como a realidade está relacionada ao espírito. E os anjos tinham me ensinado a meditação que vou lhes apresentar. Essa meditação foi uma das primeiras coisas que Tote quis de mim. Essa era a troca. Eu recebia todas as lembranças dele e ele recebia a meditação. Então ele queria a meditação porque era muito mais fácil do que o método que estava usando. O seu modo de permanecer vivo por 52 mil anos era muito extenuante. Era como suspender-se por um fio. Era necessário passar 2 horas todos os dias em meditação ou morreria. Ele precisava passar por 1 hora com a cabeça para o norte e os pés para o sul, em uma meditação muito específica. Então, precisava passar horas na posição inversa, fazendo uma meditação diferente. Então, a cada 50 anos, para manter o corpo regenerado, ele precisava entrar no que é chamado de os salões de a mente e sentir-se por 10 anos, mais ou menos, diante da flor da vida. Essa é uma chama de consciência pura que reside profundamente no ventre da Terra, da qual o nível de consciência da humanidade é completamente dependente para sua própria existência. Mais adiante falarei mais sobre esse assunto. Tote estava muito interessado nessa nova meditação, porque o que lhe tomava 2 horas para ser feito, toma apenas 6 respirações com a meditação Merkaba. É rápido, eficiente e muito mais exato. E o seu potencial é muito maior, uma vez que leva a uma modalidade de consciência permanente. Assim, Tote começou a transmitir-se quantidades enormes do que sabia. Quando ele aparecia no meu quarto, não falava com as palavras como fazemos aqui. Ele falava usando uma combinação de telepatia com imagens holográficas. Os pensamentos dele para mim eram holográficos. Imagino o que vocês diriam. Mas havia muito mais em jogo do que isso. Se ele queria descrever algo para mim, eu sentia o sabor, a textura, o aroma, os sonhos e a imagem dos pensamentos dele. Ele disse que queria ver que os anjos me ensinaram em termos de geometria. Assim, eu passei para ele telepaticamente, através de uma pequena bola de luz, do terceiro olho para o terceiro olho. Então ele observou a coisa toda e uns 5 segundos depois disse que estavam faltando para mim muitos níveis de informações interconectadas.
Assim, por muitas horas a cada dia, eu me sentava, fazendo desenhos e entendendo o que seria tudo aquilo que realmente chamamos de geometria sagrada. Na época, eu não tinha palavras para descrever esse modo de ver, mas sabia o que era, e no início não fazia ideia de que realmente significava, e não conhecia ninguém que soubesse a respeito a não ser no passado. Pensava que eu fosse a única pessoa no mundo, mas quanto mais ia me desenvolvendo, mais fui percebendo que isso existe desde sempre e está em toda parte, em toda a história da Terra e em todo o universo. Ele me ensinou nesse sentido por um longo período e finalmente chegamos a um desenho simples, que ele disse que continha tudo, todo o conhecimento, tanto masculino quanto feminino, sem exceções. Sei que essa é uma afirmação alarmante para fazer assim tão cedo neste texto, mas esse desenho, de acordo com Todd, contém nas suas proporções cada aspecto particular da vida existente. Ele contém todas as fórmulas matemáticas, todas as leis da física, todas as harmonias musicais, todas as formas de vida biológica, até chegar ao seu próprio corpo. Ele contém cada átomo, cada nível dimensional. Absolutamente tudo o que existe nos universos em formas de onda. Explicarei dentro de instantes sobre os universos em formas de onda. Depois que ele me ensinou, entendi a afirmação acima, mas simplesmente apresentar assim essa informação exatamente agora parece inacreditável. Se Deus quiser, vou provar o que estou dizendo. Obviamente, não posso provar que esse desenho contém cada um dos aspectos da criação, porque existem coisas demais para fazer isso em um livro. Mas posso mostrar a vocês provas suficientes de modo que vocês serão capazes de ver que podem aplicar essa forma para tudo. Totti então me disse que eu encontraria essa imagem da flor da vida no Egito. Houve 2 ocasiões em que eu duvidei dele em todos os anos que trabalhei com ele, e essa foi uma delas. A minha pequena mente insistia, não é possível, porque na época eu tinha lido quase todos os livros que havia sobre o Egito e nunca vira essa forma em nenhum lugar. Mentalmente, repassei tudo o que me lembrava de ter visto. Não, pensei, aquele símbolo não encontrava em nenhum lugar no Egito, mas ele disse que eu encontraria, e então partiu. Eu nem sabia por onde começar a procurar. Cerca de 2 semanas depois, encontrei a minha amiga Katrina Rafael, que escreveu, creio, 3 livros sobre cristais. Ela acabara de voltar do Egito e encontrava-se em um supermercado em Taos, no Novo México, quando eu entrei. Ela estava junto ao balcão de revelação de fotografias e acabara de receber as fotos da sua última viagem ao Egito. Tinha uma pilha de uns 25 centímetros de fotografias sobre o balcão e começava a separar 36 fotos de cada vez e empilhá-las. Começamos a conversar e a certa altura ela me disse: a propósito, o meu anjo da guarda me disse que eu devia lhe dar uma fotografia quando o encontrasse. Respondi: sei. E qual seria? Ela disse: não sei. Ela pegou a pilha de fotos, escondeu atrás das costas, puxando de lá uma foto ao acaso e estendeu para mim, dizendo: esta é a que eu deveria lhe dar. No entanto, Katrina não fazia ideia do trabalho que eu vinha fazendo. Apesar de sermos amigos havia uns 2 anos, porque eu não conversava com muitas pessoas na época sobre o meu trabalho, e sem dúvida nenhuma não tinha contado nada a ela. A fotografia que ela escolheu foi essa, a flor da vida numa parede do Egito. Essa parede em especial é provavelmente uma das mais antigas do Egito, de um templo de quase 6.000 anos de idade, um dos templos mais antigos do planeta.
Quando vi a flor da vida na fotografia, não consegui dizer outra coisa a não ser exclamar: "Uau, Katrina!" Quis logo saber: "O que é essa coisa, afinal?" Tudo que pude dizer foi: "Você não vai entender, mas uau!" Continuaremos então no próximo vídeo a falar sobre o capítulo 2, O Segredo da Flor se Revela.